O vídeo presente vai tratar da visualização entre níveis, que gera muita dúvida, é comum alunos terem muita dúvida com relação a não entenderem por que estão visualizando de determinada maneira o projeto, né? Então aqui eu tenho uma parede colocada, e aí o que ocorre? O programa geralmente vai colocar os elementos nos níveis que você acionar, né? Então, por isso a importância dos níveis. Então, se eu clico aqui em pavimento 1 e clico aqui em parede, eu vou colocar, por exemplo, essa parede aqui. Quando eu volto em 3D, ela está no andar de cima ali. Tá? Então, existe uma visualização entre os níveis. Então, quando eu clico no pavimento 1, por exemplo, neste momento, eu estou vendo a parede que eu acabei de colocar. Mas, por exemplo, eu não estou vendo a parede de baixo que está em térreo, né? E que está em outros níveis. Então, vamos tentar entender como é que se dá essa questão dos níveis. Vamos voltar ali no 3D. Fechar aqui a fachada, fechar a fachada. Vamos voltar aqui ao 3D. Então eu tenho, olhando o frontal aqui, eu tenho uma parede colocada no térreo, e tenho parede colocada no pavimento 1. Como funciona o ajuste das vistas? Então aqui, por exemplo, no pavimento 1, que eu estou vendo só essa parede que está colocada nesse andar, todo o ajuste dos níveis para ver se você vê, você define na verdade o que você vê, se vai ver só no seu pavimento, se você vai ver no teu pavimento no de baixo, o quanto que você vai ver cortado, né? Tudo isso é definido sempre do mesmo jeito, é faixa de vista. Então eu venho aqui no propriedades, uma faixa de vista para cada vista, né, de planta. Então aqui é a faixa da vista, editar. Então aqui está o controle daquilo que eu enxergo. Primeiro eu tenho aqui essa faixa principal que define a parte mais baixa e mais alta deste nível, né? Então você observa que aqui você pode configurar de duas maneiras. O plano de corte a gente não altera, porque é norma, 1,5 m, sempre igual. E a gente pode, esse topo inferior, há duas maneiras de você configurar. Você pode deixar em 0 para o nível que você está, né, que é o chão, e ele vai do 0 do chão do 1 até o 0 do chão do 2. Ó. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer, em vez de você colocar 0 no chão do nível 2, você coloca já o quê? O mesmo nível, porém, você não pode deixar 0 para o mesmo lugar que o de baixo. Você coloca uma altura. Vamos supor que tenha 3 metros. O 1 também ele aceita que você coloque 0 no 1 até 3 metros no 1 como limite mínimo e máximo. Tá? Ou coloca 0, porém se colocar 0, você tem que colocar que é o chão do pavimento de cima. Então, o inferior do topo é feito dessa maneira. O corte não muda. Profundidade da vista é o quanto você vai enxergar para baixo. Aqui, se apertar mostrar, ele ilustra muito do que eu estou falando no botão mostrar. Então aqui nível, o quanto que eu vou enxergar para baixo. Se eu colocar nível associado, eu vou ver só a parede no nível que está. Se eu colocar no térreo, eu vou ver a parede que eu coloquei e a que está no térreo. E aí, se eu colocar subsolo, eu vejo a do térreo, subsolo ilimitado. Eu vejo tudo que tiver, todos os níveis que tiverem para baixo. Tá? Então aqui eu vou colocar térreo. Apareceu a parede que está logo abaixo. Ilimitado pegaria tudo, até uma parede no subsolo ou no andar mais no nível inferior ainda. Então, basicamente, esse é o ajuste de controle de visibilidade. Tá? Isso, para cada um, tem que ser feito. Tá? Então, às vezes, você está fazendo um projeto no qual você está fazendo o andar superior, você quer ver o de baixo. Às vezes, você está no térreo, você só quer ver o térreo. E aí você vai configurando a faixa da vista de cada pavimento. Para encerrar, eu vou falar de outra visualização que é confundido com faixa de vista. Então, ela tem outra função, serve para outra coisa e muitas vezes gera muita confusão. Para a gente separar neste vídeo o que é faixa de vista e o que é
subjacência. Então eu vou voltar aqui na faixa de vista, vou deixar para ele visualizar só o nível. Deixa eu clicar aqui no pavimento 1, faixa da vista, ele vai ver só o nível associado ao pavimento 1, então ele ocultou de baixo. E aí eu vou para o térreo. Aqui no térreo não está aparecendo a parede, então isso já é uma dúvida. Aqui é o problema. Tem a ver com o vídeo anterior, foi ocultado, está oculta. Então deixa eu clicar na parede, botão direito, exibir na vista, categoria. Então isso gera conflito. Você ocultou e acha que o problema é da faixa da vista, mas não é. Então aqui está a parede do térreo. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai querer ver não uma parede que está para baixo, um elemento está para baixo, mas a gente quer ver um elemento que está para cima. Ou seja, eu estou no térreo, mas eu gostaria de ver projetado aqui as paredes do pavimento de cima. Em que situações isso é feito? É feito no caso eu quero fazer uma projeção, ou na hora que eu estou projetando eu quero ver a parede de cima onde ela está para mim poder alinhar a parede. Então, quando você quiser ver elementos que estão acima da onde você está, a níveis superiores, a gente usa subjacência. Então, é bem diferente. Então, aqui eu clico, subjacência, abro aqui e peço que eu quero ver o pavimento 1. Ó, então, ele está me mostrando, ó, uma parede que está acima do nível que eu estou agora, que é a subjacência. Então, ele serve para fazer projeção, uma série de outras coisas. Então, é importante você saber o que é configurado na faixa de vista, que é o corte, olhar para baixo e o nível, e subjacência é para cima. Subjacência sempre deve ser deixado em nenhum. Só devemos ligar ele quando for fazer alguma coisa.